O Exército Imperial Japonês. 2.300.000 soldados espalhados pelo Teatro do Pacífico entre 1941 e 1945, treinados no Código Bushido, que via a rendição como pior do que a morte. Soldados que lutavam até o último homem, em ilhas de que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Homens que lançavam ataques banzai contra posições de metralhadoras, se escondiam em cavernas por semanas sem comida e preferiam o suicídio à captura. Até 1945, 97% dos soldados japoneses estacionados em ilhas do Pacífico estavam mortos. Não por derradeiras resistências heróicas, não por combate honroso. Pela simples matemática de estar preso em ilhas isoladas, enquanto os Estados Unidos controlavam o mar, o ar e todas as linhas de suprimento. Vou mostrar como a guerra nas ilhas transformou 2 milhões de homens em uma certeza estatística de morte. Esta é a matemática brutal do isolamento nas ilhas. Em média, uma guarnição de ilha no Pacífico tinha entre 5.000 e 30.000 soldados japoneses. Guadalcanal tinha 36.000. Saipan tinha 31.000. Iwo Jima tinha 21.000. Cada ilha era cercada por centenas de milhas de oceano, sem reforço possível depois que as forças navais americanas estabeleceram o bloqueio, sem reabastecimento, sem evacuação, sem retirada. Era só esperar os americanos chegarem e morrer onde estavam. A realidade, quando as forças americanas contornavam uma ilha, as guarnições japonesas ficavam condenadas por pura matemática. Pegue o atol de Truk, o Gibraltar do Pacífico do Japão. Em fevereiro de 1944, a base abrigava 45.000 militares japoneses. Ataques de porta-aviões americanos destruíram 270 aeronaves e 45 navios. Depois seguiram adiante sem invasão. A guarnição ficou ali por 18 meses sem remessas de comida, sem reabastecimento de munição, sem suprimentos médicos. Em agosto de 1945, só 18.000 ainda estavam vivos. 27.000 morreram de fome e doença sem disparar um tiro sequer. Mas tem algo de que ninguém fala. A matemática do reabastecimento japonês era impossível desde o início. Uma única divisão de infantaria precisava de aproximadamente 600 toneladas de suprimentos por mês só para manter a capacidade de combate. Comida, munição, suprimentos médicos, equipamentos. A frota mercante do Japão somava aproximadamente 6 milhões de toneladas em 1941. Submarinos americanos afundaram 54% dessa tonelagem até 1944. Isso dá 3.240.000 toneladas em navios perdidos. A frota restante não conseguia abastecer guarnições isoladas espalhadas por 10.000 milhas de oceano e, ao mesmo tempo, sustentar as ilhas do Japão e as operações na China. Agora vamos ver as estatísticas reais de baixas nas grandes batalhas em ilhas. Tarawa, 4.690 defensores japoneses. 17 sobreviveram. Isso é uma taxa de mortalidade de 99,6%. Saipan, 31.000 defensores. 921 capturados. Taxa de mortalidade de 97%. Iwo Jima, 21.060 defensores. 1.083 capturados. Taxa de mortalidade de 94,9%. Okinawa, 100.000 defensores. 7.400 capturados. Taxa de mortalidade de 92,6%. A matemática mostrava um padrão constante. Os soldados japoneses tinham menos de 5% de chance de sobreviver assim que os americanos desembarcavam. A matemática do cerco revela o verdadeiro horror. A doutrina americana exigia isolamento completo antes da invasão. O bloqueio naval impedia que qualquer navio de suprimentos chegasse à ilha. A superioridade aérea significava que os aviões japoneses não conseguiam levar suprimentos. Submarinos patrulhavam as rotas de aproximação. Uma vez isoladas, as forças americanas simplesmente esperaram, enquanto as guarnições japonesas consumiam seus suprimentos. Em Bougainville, 40.000 soldados japoneses foram isolados em março de 1944. As forças americanas mantiveram o perímetro, mas não atacaram. Até agosto de 1945,
23 mil tinham morrido de fome. Taxa de baixas de 57,5% sem combate de grande escala. É aqui que a matemática se torna realmente devastadora. Calcule as necessidades diárias de calorias para uma guarnição. Cada soldado precisava de no mínimo 2.500 calorias por dia para manter a eficácia em combate. Uma guarnição de 10 mil homens precisava de 25 milhões de calorias por dia, o que equivale a 15,6 toneladas de arroz. A necessidade mensal era de 468 toneladas só de alimento. Os navios de suprimento japoneses tinham, em média, capacidade para 3.000 toneladas. Isso dá 6,4 cargas de navio por mês para uma única guarnição. Até 1944, o Japão tinha aproximadamente 50 guarnições em ilhas. As viagens mensais de suprimento exigiam 320 navios. A frota mercante disponível após as perdas para submarinos somava aproximadamente 400 navios no total. A maioria era necessária para abastecer a pátria. A matemática real do combate mostra por que o espírito de luta não podia superar a logística. Os soldados japoneses em Guadalcanal receberam o apelido de espantalhos no fim de 1942. O peso médio caiu de 130 libras para 90 libras. A desnutrição enfraqueceu os sistemas imunológicos. A malária infectou 85% da guarnição. A disenteria se tornou universal. Os homens estavam fracos demais para carregar seus fuzis. As cargas Banzai falharam não por causa do poder de fogo americano, mas porque os soldados que avançavam desabavam de exaustão após 50 metros. Compare a vantagem material americana com o desespero japonês. Em Saipan, as forças americanas desembarcaram com 15 dias de suprimentos para 71 mil soldados. Isso dá 1.095 toneladas de suprimentos. Eles também tinham navios de suprimento da Marinha, mantendo reabastecimento contínuo. Os defensores japoneses começaram a batalha com 8 dias de comida para 31 mil homens. No 6º dia, a guarnição comia um quarto da ração. No 12º dia, completamente sem comida. Os soldados atacavam posições americanas não por vantagem tática, mas para alcançar depósitos de suprimentos e comer. Relatos americanos registraram soldados japoneses abatidos enquanto comiam rações capturadas. Estavam famintos demais para manter posições defensivas. Vamos examinar a matemática da guerra submarina que selou o destino do Japão. Submarinos americanos afundaram aproximadamente 1.400 navios mercantes japoneses, somando 5,3 milhões de toneladas. Isso é 62% de toda a frota mercante do Japão destruída. Um navio mercante médio levava 3.000 toneladas de carga mista. Cada afundamento significava 3.000 toneladas de comida, munição e equipamentos que não chegavam às guarnições do Pacífico. Em 1945, os submarinos americanos controlavam completamente as rotas de suprimento japonesas. Tentar uma missão de reabastecimento tinha 87% de chance de ser afundada antes de chegar ao destino. A matemática estratégica real revela a posição impossível do Japão. Entre 1941 e 1945, o Japão enviou 2.300.000 soldados para ilhas do Pacífico. A estratégia americana previa contornar ilhas fortemente defendidas e isolá-las. Em meados de 1944, aproximadamente 900.000 soldados japoneses estavam isolados em ilhas contornadas, sem possibilidade de reabastecimento ou evacuação. Isso é 39% de toda a força japonesa no Pacífico, removida da guerra, matematicamente, sem combate direto. As taxas de baixas do último ano contam a história mais sombria. Em 1945, as guarnições japonesas nas ilhas tiveram taxa de mortes de 97,2%. Nem todas por combate. Registros médicos de guarnições capturadas mostram a divisão das causas de morte. 43% por fome, 31% por doença, 26% por combate. 3/4 dos soldados japoneses morreram por estarem presos em ilhas sem comida ou remédio. Eles não morreram lutando contra os americanos. Morreram esperando por navios de suprimento que nunca viriam.
Compare isso às taxas de mortalidade do teatro europeu. Soldados alemães na frente oriental tiveram aproximadamente 37% de baixas. As forças alemãs na frente ocidental tiveram 29% de baixas. Soldados japoneses no Pacífico tinham taxa de mortalidade de 97% em 1945. Servir em uma ilha do Pacífico era 2,6 vezes mais letal do que lutar na frente oriental, o teatro mais mortífero da história humana. Um oficial japonês capturado do 31º Exército em Guam explicou a matemática de forma simples no seu relatório de interrogatório. Nós sabíamos que morreríamos no momento em que os americanos contornassem nossa ilha. Não viriam suprimentos, nem reforços, nem evacuação. O comando nos ordenou manter posições defensivas indefinidamente. Tínhamos comida para 45 dias. O cerco durou 153 dias. Meus homens pararam de lutar contra os americanos e passaram a lutar entre si por comida. Quando os americanos finalmente atacaram, a maioria dos meus soldados estava fraca demais para segurar seus fuzis. Não tivemos uma taxa de mortalidade de 97% porque lutamos fanaticamente. Tivemos uma taxa de mortalidade de 97% porque fomos abandonados em uma ilha sem comida, enquanto os Estados Unidos controlavam todas as rotas de suprimento no Pacífico. A matemática é inegável. 2.300.000 soldados japoneses foram enviados para ilhas do Pacífico. 2.231.000 mortos até agosto de 1945. Taxa de mortalidade de 97%. A matemática da guerra nas ilhas provou uma coisa: coragem, treinamento e espírito de luta não significam nada quando você está preso em rocha vulcânica cercada pelo oceano. Enquanto o inimigo controla cada navio, cada avião e cada linha de suprimento, o Japão enviou soldados para defender ilhas que viraram prisões a céu aberto, onde homens morriam aos poucos de fome, enquanto esperavam por socorro que a realidade matemática tornava impossível. A Guerra do Pacífico não foi vencida por uma determinação japonesa superior. Foi perdida pela logística, pela guerra submarina e pela matemática simples. Você não consegue suprir 1 milhão de soldados ao longo de 10.000 milhas de oceano quando o inimigo afundou 60% da sua frota mercante.